Então, no Journal Club de hoje, a gente vai falar sobre um estudo que utiliza a inteligência artificial explicável, ou XI, para identificar biomarcadores ideais na avaliação de toxicidade cardíaca induzida por medicamentos. Então, esse estudo ele busca integrar aprendizado de máquina, né, machine learning, e técnicas de explicabilidade como SHAP para avaliar a segurança na farmacologia de medicamentos. Esse artigo ele foi publicado na Nature, recebido em dezembro de 2023 e só foi publicado em outubro de 2024. Ele teve 1.200 acessos desde a sua publicação e pelo tempo do recebimento até a publicação pode ser que algumas coisas já tenham sido atualizadas e mudadas aí. Então, esse estudo ele teve como objetivo identificar o melhor modelo de aprendizado de máquina aliado à técnica de explicabilidade Shapley para determinar quais biomarcadores in silico são mais relevantes mais relevantes e ideais na predição de toxicidade cardíaca por medicamentos, especialmente relacionado ao risco de Torsades de Pointes, o TDP. Então, esse estudo ele surge do desafio de identificar esses riscos de toxicidade usando testes in sílicos, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, para iniciar, aqui a gente precisa entender o problema central abordado no estudo, que é a toxicidade cardíaca causada por medicamentos e principalmente associada ao risco de Torsades de Pointes. Então, o Torsades de Pointes, o TDP, ele é uma arritmia ventricular grave, caracterizada por um padrão de torção do eletrocardiograma. Então, aqui do lado, eu coloquei uma imagem de eletrocardiograma para que a gente possa visualizar melhor como que esse Torsades de Pointes ele é visualizado no eletrocardiograma e assim os profissionais sabem que ele está ocorrendo. Então, na primeira imagem aqui acima a gente verifica antes do acontecimento do Torsades de Pointes. Aqui na segunda imagem a gente verifica já um pouco no início, né, do acontecimento do Torsades de Pointes, e aqui a gente vê durante o Torsades de Pointes na terceira figura aqui, AC. E ele tem esse nome exatamente por conta da torção aqui das curvas do eletrocardiograma que fica bem no meio, então por isso ele tem esse nome. Então, para prever essa toxicidade, né, é utilizado biomarcadores in sílico. E em sílicos, esses biomarcadores in sílicos, eles são características simuladas computacionalmente. Então, esses biomarcadores, eles são simulados ali computacionalmente, com a duração do potencial de ação em 90% e 50%, e níveis de cálcio intracelular. Então, esses biomarcadores, eles fornecem informações importantes sobre a repolarização e o comportamento eletrofisiológicos das células do coração. Então, os testes in sílicos, eles são conduzidos ali para poder analisar e simular o que seria feito, o que seria observado in vitro e in vivo, mas computacionalmente. Então, o que foi verificado nesse estudo foi encontrado uma lacuna, que apesar dos esforços dos estudos anteriores, o principal desafio ainda permaneceu, que foi a análise de quais biomarcadores são mais cruciais na classificação do risco de Torsades de Pointes nos medicamentos. Aqui eu coloquei um videozinho para a gente conseguir só entender a fisiologia do sistema de condução elétrica do coração. Ele é bem rapidinho. Só que eu não sei se eu vou conseguir produzir ele aqui, deixa eu ver. O sistema de condução do coração é composto pelos seguintes componentes: nódulo sinoatrial, ou nódulo SA, localizado no átrio direito, perto da entrada da veia. Ai, meu Deus. Opa, peraí. O sistema de condução do coração é composto pelos seguintes componentes:
nódulo sinoatrial, um nódulo SA, localizado no átrio direito, perto da entrada da veia cava superior. Este é um marcapasso fisiológico do coração. Este é responsável por todo o batimento cardíaco e determina a frequência cardíaca. Os impulsos elétricos do nódulo SA propagam-se por ambos os átrios e estimulam a sua contração. O nódulo atrioventricular ou nódulo AV, localizado no outro lado do átrio direito, perto da válvula atrioventricular. O nódulo AV serve como um portal elétrico para os ventrículos. Este atrasa a passagem de impulsos elétricos para os ventrículos. Este atraso assegura que os átrios já expulsaram todo o sangue para os ventrículos antes de estes contraírem. O nódulo AV recebe sinais do nódulo SA e envia-os para o feixe atrioventricular, ou feixe de His. Este feixe é dividido em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, que conduzem os impulsos até o ápice do coração. Os sinais são então enviados para as fibras de Purkinje, virando para cima e propagando-se pelo miocárdio ventricular. A atividade elétrica do coração pode ser registrada sob a forma de eletrocardiograma, ECG ou EKG. O ECG é um registro composto de todos os potenciais de ação produzidos pelos nódulos e células do miocárdio. Cada onda ou segmento do ECG corresponde a um certo evento do ciclo elétrico cardíaco. Quando os átrios estão cheios de sangue, o nódulo SA dispara. Sinais elétricos propagam-se através dos átrios e levam-nos a despolarizarem. Isto é representado pela onda P no ECG. A contração atrial, ou sístole atrial, começa cerca de 100 milissegundos depois do início da onda P. O segmento PQ representa o tempo de condução do impulso elétrico desde o nódulo SA até o nódulo AV. O complexo QRS marca o disparo do nódulo AV e representa a despolarização ventricular. A onda Q corresponde à despolarização do septo interventricular. A onda R é produzida pela despolarização da massa principal dos ventrículos. A onda S representa a última fase da despolarização ventricular, na base do coração. A repolarização atrial também ocorre durante este tempo, mas o sinal é ofuscado pelo grande complexo QRS. O segmento ST reflete o platô do potencial de ação do miocárdio. Isto acontece quando os ventrículos contraem e bombeiam sangue. A onda T representa a repolarização dos ventrículos imediatamente antes do relaxamento ventricular ou diástole ventricular. O ciclo repete-se a cada batimento cardíaco. Então, a gente vê que a condução eletrofisiológica do coração, ela está intimamente ligada com biomarcadores que a gente vai ver aqui nesse estudo. Por isso que entender a fisiologia é interessante para que a gente entenda, então, a importância dos biomarcadores que foram utilizados como alvo de predição e utilizados também para utilizados a técnica de Sheppard para a gente tentar identificar quais deles são mais importantes no estudo. Então, avançando para a metodologia, a gente verifica aqui que para o banco de dados foi utilizado 28 medicamentos que foram avaliados dentro de um banco de dados que já utiliza, já tem esses dados ali, que é o CIPA, e esses dados eles foram coletados de estudos in vitro. Né? Então, eles coletaram esses dados de 28 medicamentos, e a partir desses dados foi aplicado o método de Monte Carlo da cadeia Markov, para gerar 200 mil amostras de cada medicamento. Então, esse método, ele simula distribuições probabilísticas para parâmetros críticos com IC de 50, que é a concentração de medicamento necessária para inibir 50% da atividade do canal iônico, né, e por isso não conduzir ali o potencial de ação, que vai influenciar diretamente na contração e relaxamento do músculo cardíaco, e o coeficiente de Hill, que descreve a intensidade da resposta à droga, né, que a gente verifica esse coeficiente, então, para identificar, por exemplo,
qual nível de dose é necessário para que eu consiga produzir um efeito farmacológico desse medicamento. Então, com esse banco de dados robusto, foi realizada a simulação in sílico usando modelos computacionais de células cardíacas baseada em um modelo de O'Hara-Hood. Esse modelo, ele também está dentro das referências do estudo e ali é explicado como foi feito o modelo. Então, foi testado diferentes concentrações também de medicamentos, e 12 biomarcadores foram extraídos, representando a duração do potencial de ação dos transientes de cálcio e as correntes iônicas. Então, aqui foi utilizado os algoritmos, né, que foram redes artificiais, máquinas de vetores de suporte, florestas aleatórias, XGBoost, KNN, redes de função de base radial, que é uma rede neural um pouco mais básica. Né? Então, foram utilizados esses algoritmos para poder verificar ali a variabilidade das predições desses biomarcadores, e também os biomarcadores que foram selecionados de acordo com o banco de dados foram esses que estão na tela. Não vou entrar no detalhe de cada um, porque senão a gente vai tomar muito tempo aqui. Então, na metodologia geral, o que foi feito? Então, primeiro, foi coletados dados in vitro, né, que foram obtidos de experimento de PET clamp, que eles medem a resposta ali de canais iônicos cardíacos frente ao uso dos medicamentos, e esses dados eles foram coletados para entender como que as correntes elétricas no coração, de acordo com a exposição dos medicamentos, é feita. Depois eles pegaram esses dados in vitro e usaram esse método de Monte Carlo Markov, que é um método estatístico, produzindo 2.000 amostras simuladas, ajustando os parâmetros de concentração de 50% e o coeficiente de Hill, que aí eles descrevem, então, a intensidade da inibição desses canais. Depois é feito a simulação in sílico, com os dados ajustados, e realizando simulações computacionais de diferentes concentrações de medicamentos. Então, eles pegaram as concentrações dos medicamentos e testaram de 1 a 4 vezes as concentrações desses medicamentos. E ali eles capturaram, então, os 12 biomarcadores, né, mais importantes, mais relevantes nesse teste. Depois foi feita a divisão dos dados, em dados de treino e teste, eles dividiram os dados de treino em 80% e os dados de teste em 20%. O que é interessante também nessa metodologia é que eles não utilizaram os mesmos medicamentos nos dados de treino e nos dados de teste. O que é interessante que a gente pode verificar também como que esse treinamento desse banco de dados, ele consegue generalizar ou não, porque ele realmente é utilizado numa simulação de dados que não foram vistos. Né? Depois é feita a otimização com o Shapley, né? Para poder identificar ali, então, e também foi feito a realização de hiperparâmetros com grid search. Então, para poder identificar os biomarcadores mais relevantes e garantir a transparência nas predições, e depois que eles fizeram todos os testes com todos os algoritmos selecionados, colocando como dados de entrada os biomarcadores, eles selecionaram o melhor modelo, né? E aí ele foi feito o teste com o modelo e foi avaliado o desempenho, então, desses modelos. Aqui está um pouco da descrição, né, da ilustração de cada algoritmo utilizado. Então, aqui na figura 1, a gente tem as redes neurais, na B, a gente tem o XGBoost, na C, o Rondo Forest, na D, KNN, na E, SVM, e na F, as redes neurais simples. Né? Então, aqui a gente consegue ver o fluxograma de cada algoritmo, como eles foram utilizados. Então, a gente vê que a entrada são os mesmos biomarcadores e a saída são a classificação de risco.
Então, de acordo com isso, para ver agora o resultado da discussão, a gente verifica que, de acordo com o estudo, o modelo de redes neurais ele se destacou como mais preciso para ver a toxicidade cardíaca, por conta dos parâmetros de área sobre a curva, né, com os resultados mais altos de 0,92 para alto risco e 0,98 para baixo risco, e reforça a capacidade do modelo de capturar padrões complexos no comportamento de biomarcadores. O que foi interessante também foi que os biomarcadores identificados pelo SHAP, como o QLN Wards e o potencial de ação de 90%, eles foram cruciais para a predição dos modelos. E tem também no próprio artigo que um deles, vou colocar aqui, que um deles, que é o VM, ele foi tirado, né, do estudo porque a contribuição dele foi mínima em alguns casos, como no modelo mais destacado aí no estudo, que foi de redes neurais. Então, aqui a gente verifica que ele foi mostrado, né, para a sumarização do SHAP, mas ele foi retirado do estudo porque ele não teve um valor de contribuição tão importante. Então, comparando, o que foi interessante também é que eles utilizaram para poder avaliar a questão de classificar o modelo mais provável, com melhor desempenho, é que eles utilizaram outros 2 estudos como benchmarking também, que foi curioso que os modelos de rede neurais, eles também apresentaram os maiores parâmetros de área sobre a curva, né? Então, por fim, a gente verifica que, com a relevância da técnica de Shepherd, eles conseguiram identificar quais os biomarcadores que mais se destacam para poder prever o risco de toxicidade cardíaca dentro da classificação de alto risco, de risco intermediário e de baixo risco, meio que ranqueando aí os biomarcadores mais importantes. E o que a gente conseguiu ver também nesse estudo é que, dependendo do modelo, a aplicação de Shapley, eles verificam que o ranqueamento dos biomarcadores, eles diferem. Então, falando da relevância da técnica de Shapley, é porque a gente verifica que o contexto de Shapley, ele tem que ser aplicado, né? A explicabilidade algorítmica, ela depende do contexto onde ela é aplicada. E isso foi demonstrado no estudo. Então, para concluir aqui, o estudo mostrou, então, que as redes neurais, ela foi mais eficaz para prever a toxicidade cardíaca e que a integração do SHAP foi possível identificar os biomarcadores mais relevantes, como o QLN, que são as correntes iônicas entrantes, e o potencial de ejeção a 90%. Foi considerado também alguns outros biomarcadores, mas os que mais apareceram ali no ranqueamento foi esses 2. Então, apesar dos resultados terem sido promissores, foi encontrado algumas limitações, como, por exemplo, que esse teste em sílico, ele é muito utilizado, né, está sendo muito utilizado, mas depende de uma validação clínica e de uma maior expansão do banco de dados para que a gente consiga aplicar em contextos reais, porque foi abordado no estudo 28 medicamentos, mas existe mais medicamentos com potencial de cardiotoxicidade. Obrigada.